Olá, muito boa tarde, boa terça-feira, 15h30, hora de abrirmos as portas de mais um consultório. Esta tarde falamos sobre criopreservação de células estaminais. Não é que seja um assunto novo, mas vamos recordar as vantagens da utilização deste processo, não é? E também em que é que a medicina já avançou e a investigação já avançou para que, de facto, se recomende a preservação, então, das células do cordão umbilical, mas já lá vamos. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre implantologia e também facetas, ao nível da medicina dentária, com a ajuda do Dr. Miguel Almeida, da Clínica Macro. Vamos então entrar no mundo da medicina dentária e vai poder tirar as suas dúvidas na terceira parte. Pode começar já a ligar, 225 083 204, o número para entrar em direto connosco na terceira parte do programa. Pode também deixar alguma questão por escrito ou também alguma sugestão ou comentário em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. João Sousa, diretor de qualidade da BB Vida. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Dr. João. Em relação àquilo que é a criopreservação das células estaminais, já é um assunto que mais ou menos as pessoas já, e sobretudo os jovens casais, não é? Os jovens pais, já sabem mais ou menos de que é que se trata, mas convém sempre alertar. E depois queria também, para além de sabermos o que é a criopreservação, queria saber como é que passaram este tempo de confinamento e de pandemia. Antes não é? de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que começamos pelo princípio, e o princípio é para as pessoas perceberem e voltar a lembrar, provavelmente as pessoas sabem, e mais importante isso que a Rafaela estava a dizer, cada vez encontramos pais mais bem informados. Mas isto não quer dizer que eu não esclareça e começa pelo princípio de dizer o que é que são células estaminais. As pessoas já sabem, enfim, o que são células estaminais e o que é que as diferencia das outras. São células que têm duas características, têm a capacidade, são células imaturas, ainda não se diferenciaram, ainda não se especializaram e por isso têm a capacidade de se diferenciar em células adultas, maduras, que vão fazer a sua função da pele, do fígado, do músculo, da cartilagem, e depois têm outra capacidade que é de se autorrenovarem, ou seja, elas têm a capacidade de gerar dentro de si próprias novas células e são células estaminais. A criopreservação, que nós vulgarmente chamamos criopreservação do sangue e do tecido do cordão umbilical, é ir buscar, colher com essas células no momento do parto. No momento do parto há a possibilidade de colher essas células no sangue do cordão e também recolher o tecido do cordão, que também são ricos num conjunto de outras células que depois mais adiante podemos falar. Os pais têm a possibilidade e devem ponderar, quando o casal, enfim, que nós vulgarmente chamamos quando o casal fica grávido, deverão ponderar com a devida antecedência, 3, 4 meses de antecedência, saber se vão ou não fazer a recolha do sangue e do tecido do cordão umbilical. Devem obter muita informação, devem fundamentar a sua decisão, visitar laboratórios, obter informação através da internet, conversar com o seu médico obstetra, com a enfermeira parteira e depois tomar uma decisão consciente. Vai Portanto, ou não nada disto é um criopreservar. processo, recordar que não é um processo obrigatório, portanto não há nada que diga que os pais têm que o fazer, mas de facto como a medicina e a investigação e a ciência avançam todos os dias, de repente tivemos este avanço que permitiu que os pais pudessem escolher e claro que as escolhas depois trazem consequências, não é? Isto é algo que não pode ser decidido no dia. Não, isso com toda a certeza já tivemos casos. Já tivemos casos de nos telefonarem a dizer que a mulher já vai a caminho do hospital e os culpados são sempre os maridos que se esqueceram de tratar do kit. Já nos aconteceu, enfim, lá fomos resolvendo dentro das nossas medidas, porque existe um momento, porque é uma questão também muito particular, que é o momento do parto. Só há aquele momento para colher estas células. Este kit que aqui vemos, não é? Tem que estar disponível. Que é o kit de colheita, tem que já estar na maternidade, não é? No hospital. Maternidade, entregue aos profissionais de saúde que vão fazer a recolha do sangue e do tecido do cordão umbilical e depois vão devolver este kit aos pais para ele depois ser transportado, através de uma empresa especializada, para o nosso banco.
Relativamente a esta questão, e a Rafaela também estava a dar nota, eu também queria aqui sublinhar uma coisa que é importante ficar aqui bem clara, que é os pais que tiverem possibilidade, também tem a ver com possibilidade económica, para, enfim, fazer a recolha, porque tem um valor, e um valor ainda considerável no orçamento, e num orçamento ainda de uma chegada de uma criança, em que há muitas despesas a fazer, deverão ponderar, e esse também deverá ser um fator. Se efetivamente houver capacidade financeira de poder suportar um processo de criopreservação, obviamente deverão. Aquelas pessoas que não têm essa capacidade também não têm que ficar com o sentimento de culpa, dando nota de que efetivamente não fizeram a recolha. Naturalmente, que é um momento ideal, um momento de parto para a recolha destas células que podem vir a ser muito úteis no futuro em tratamento de muitas patologias que depois podemos falar nisso. E desejavelmente nunca mais ouvimos falar das células. Aqui trata-se de um seguro, vamos dizer assim. É uma segurança, vamos dizer assim. É uma hipótese que nós temos e que sabemos que está ali arrumadinho no banco. É como se fosse aquela poupança, não é? Exatamente. Que está ali arrumadinha. Se não precisarmos, ótimo. Mas no caso esse é o primeiro voto que os pais fazem, é nunca precisarem. E no dia-a-dia em que recebemos casais, todos os dias no nosso laboratório, é isso, os pais dizem, eu espero nunca vir a precisar das células. É esse o primeiro voto que os pais fazem. Agora, no caso seja necessário, o guardaram está ali para tratar algumas patologias, mas mais importante que olhar historicamente aquilo que foi tratado com sangue e tecido do cordão umbilical é olhar para o futuro as potencialidades, nomeadamente decorrente dos vários ensaios clínicos em tratamento de muitas doenças que hoje em dia ainda não encontram, enfim, tratamento bem estabelecido. E por seja, se aqui há alguns anos seria impensável que as células estaminais pudessem ajudar em determinadas situações, não sabemos o que é que pode acontecer também daqui a outros tantos anos, e sabemos que a ciência está a avançar muito rapidamente. Portanto, lá está. Pode haver uma descoberta científica que permita ainda proporcionar uma utilização destas células ainda potenciada, não é? Rafaela, e então eu vou dar o exemplo, aquilo que estava a dizer. Há 30 anos, há cerca de 30 anos, em 1988, um conjunto de investigadores americanos, enfim, também com parceria com alguns médicos europeus, descobriram a possibilidade de utilizar as células do sangue do cordão umbilical para tratar algumas doenças graves, como leucemias e linfomas. E há 30 anos, em 1988, foi feito o primeiro transplante de sangue do cordão umbilical para tratar uma criança que hoje é um adulto, naturalmente, que é o Matthew, e que está de boa saúde e que tem dado o seu testemunho, e nessa altura, há 30 anos, era inimaginável a possibilidade de poder encontrar no sangue do cordão umbilical o tratamento de uma doença tão grave. Nesse caso, essa criança foi transplantada, vamos dizer assim, com essas células que tinham sido recolhidas no momento do parto. Foram criopreservadas e infundidas. E está viva até hoje, curada da sua doença. É uma doença do sangue, uma anemia de Fanconi, tem um nome assim, mas é uma doença do sangue que efetivamente punha em risco a vida desse paciente. A partir do primeiro transplante, até aos dias de hoje, já foram feitos cerca de 35 mil transplantes espalhados pelo mundo. Se me pergunta, maioritariamente em contexto halogénico. Em contexto halogénico é, por exemplo, o meu sangue, se fosse colhido, poder ser utilizado na Rafaela para, que não somos parentes, não somos aparentados, e poder ser utilizado na Rafaela para tratar uma disfunção celular ao nível do sangue que, eventualmente, claro que são em contexto autólogo, são mais limitadas as utilizações. E eu sublinho sempre isto, porquê? Porque de vez em quando, nomeadamente a classe médica, faz algumas críticas a um tipo de comunicação que é um tipo de comunicação que não é adequado, que é o tipo de comunicação em que se dá ou se tenta, enfim, desculpe o termo, mas utilizar um milagre, o milagre das células estaminais. Não é um milagre. Tem uma utilização bem estabelecida naquilo que se chama nas doenças do sangue, tem uma enorme potencialidade, muito maior que nas doenças do sangue, para tratar outras doenças no âmbito da medicina regenerativa, mas é uma opção terapêutica e não pode ser visto como um milagre.
Quando entram pais pelo laboratório e me dizem que... Nem é líquido, os resultados ainda não... Quer dizer, não é por... 1 mais 1 são 2, não é? Exatamente. E mais importante que isso, que alguns pais entram e dizem eu quero fazer porque se o meu filho tiver uma leucemia, fica curado. Que vai salvar. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É importante saber as limitações, as potencialidades, mas as limitações. E esse é o ponto crítico em que muitas vezes a classe médica, enfim, critica legitimamente quando efetivamente se quer atribuir um milagre. Não é um milagre, mas a utilização terapêutica e as potencialidades futuramente são enormes. E ainda daqui a bocadinho, eventualmente, poderemos falar sobre, por exemplo, alguns ensaios clínicos que estão a ser feitos com tratamento de pacientes com Covid, com células estaminais do tecido do cordão. Portanto, já estão a criar essa ligação e a estudar essa ligação, a utilização de células estaminais? Ou seja, já foram feitos, não só começaram na China, onde, enfim, o vírus, o coronavírus, enfim, apareceu. Já foram feitos ensaios na China, em alguns pacientes, depois já foram feitos na vizinha Espanha e também nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. As pessoas estarão... Deixe-me só interrompê-lo, porque a certeza que as pessoas agora ficaram um bocadinho baralhadas. Então vamos lá. Normalmente os doentes com Covid-19 são séniores, vamos dizer assim. São o grupo de risco e aqueles que... E nessa altura não se colhiam células. O que é possível fazer... Estou a falar bem, não é? O que é possível fazer é, com as células de outros bebés que, entretanto, nasceram... Exatamente, portanto, perfeito, muito bem. As células são colhidas e muitas vezes são utilizadas noutras pessoas. Portanto, nós também temos que pensar neste procedimento, não só como uma ajuda para o nosso próprio filho, mas também, ou familiares, mas maioritariamente como um banco que vai ajudar outras pessoas, como se estivéssemos a doar sangue. Exatamente. Primeiro, a possibilidade para o próprio, possibilidade no seio familiar, o seio restrito familiar, também poder ajudar e, eventualmente, naquilo que eu falei há bocadinho, que era o contexto halogénico, podermos utilizar, uma vez que não temos problemas de compatibilidade, aquele exemplo que eu dei entre mim e a Rafaela, a poder utilizar noutros pacientes idosos, que afetados pelo Covid e que, naturalmente, esses têm a vida em risco, e poder muito utilizar bem. No sentido de criar porque as células do tecido do cordão têm a capacidade de modelar, ou seja, regular a resposta imune ao nível pulmonar. E é por aí, é por este princípio que se percebeu que pode ser pode ser uma tentativa de resolver alguns pacientes que estão em fase aguda, naturalmente, ou seja, com a vida posta em risco, para poder utilizar essas células. Na nossa vizinha Espanha, o Dr. Luís Madeiro, um médico, um hemato-oncologista, está a fazer esse tratamento, esse ensaio clínico. Mas já há resultados? E já há alguns resultados. E ainda por cima tem que haver resultados. Porquê? Porque o Covid, enfim, mata rapidamente. Ou seja, e os resultados, penso que são cerca de 12 pacientes, mas vão ser integrados mais, foram tratados em fase aguda e recuperaram. O que nos traz um alento grande. Não deixa de ser, e daí é que eu falo, é a potencialidade. Ou seja, ainda não está bem estabelecido, ainda não está bem, não quer dizer que resulte em todos os pacientes. 12 pacientes ainda é uma amostra pequena, sabemos tudo isto. Mas há aqui uma luzinha ao fundo do túnel. Há aqui uma luz ao fundo do túnel. Potencialidades. Muito bem. Portanto, não só já há factos científicos que comprovam que estas células podem ser utilizadas em determinadas situações, como também é essa questão do que há de vir. Portanto, no futuro, e a ciência evoluindo, tudo pode acontecer. Agora, algo que preocupa as famílias, o fator económico. Se o kit de colheita ainda era algo... Porque depois é assim, estas células são colhidas, não é propriamente o kit que é dispendioso. Que é dispendioso. Não, só que depois as células ficam num congelador, vamos dizer assim. Quantos anos? Pronto. Eu acho que a pergunta, e a Rafaela deu indicação, que é o que é este processo? Este processo não é abrir uma tampa de um congelador e colocar lá as células. É um processo moroso, é um processo ao nível laboratorial, com grande cuidado, utilizando tecnologia de ponta, e o que é que se faz? Ao sangue do cordão umbilical é centrifugado,
através de umas máquinas, é centrifugado, são isoladas as células estaminais que queremos guardar, e depois adiciona-se, depois há aqui um conjunto de passos, adicionar um crioprotetor, arrefecer a amostra até aos menos 140, e depois estão prontas, menos 140 graus Celsius, estão prontas para ser colocadas nos tanques. Os tanques de azoto líquido estão a menos 196 graus e aí ficam depositadas 25 anos. Depois é preciso fazer um conjunto de testes. Os pais recebem um relatório em casa com um conjunto de testes. Todos estes componentes encarecem o processo de criopreservação, que oscila entre os 1.500 e os 2.000 euros. Mas é um processo, se os pais derem conta, é um processo de 1.500 a 2.000 euros para guardar as células durante 25 anos. E durante o período em que as células estão guardadas... pode fazer uma mensalidade, certo? Pode ser feita uma mensalidade, sendo que aqueles pais que queiram optar pelo pagamento upfront, ou seja, à cabeça, não vão pagar mais nenhum... E estes valores já incluem o armazenamento durante 25 anos. Não vão ter mais custos, sendo que, como compreende, as amostras, quando estão guardadas nos tanques de azoto líquido, consomem todos os dias toneladas de azoto líquido, porque, enfim, a temperatura vai subindo e é preciso estar sempre a injetar durante gastos, 25 anos. É um processo que tem Ou seja, os seus é um processo dispendioso, que tem custos elevados, mas eu sublinho aqui, que é importante, somos dos países da Europa em onde este processo é menos dispendioso. Isto é importante frisar. Uma criopreservação, um banco privado, num país como Espanha, Itália, Suíça, Inglaterra, anda sempre para cima dos 3.000 euros. Aqui em Portugal, nós oscilam entre os 1.500 e os 2.000 euros. Completamente diferente. E mais importante que isso, só para sublinhar, que é os padrões de qualidade dos bancos existentes em Portugal são padrões elevadíssimos. Padrões mais elevados que grande parte dos bancos privados na Europa. Ou seja, os bancos privados portugueses ombreiam com os bancos de referência públicos que disponibilizam as amostras, como Düsseldorf, Barcelona ou Milão, que são os três principais bancos. Agora, há muita gente que também questiona o facto de se poder garantir ao cliente, vamos dizer assim, aos pais, que as células ficam perfeitinhas ali aos 25 anos. O que é que respondemos às pessoas que não acreditam que durante 25 anos se consiga manter as células intactas? Rafaela, ponto número 1, essa é uma pergunta que os pais fazem sempre. Ponto número 2, o que nós dizemos, primeiro, existe a comprovação empírica. Houve células do sangue do cordão umbilical que foram guardadas por mais de 25 anos e que mantêm as suas capacidades quando descongeladas. O processo e isto é importante esclarecer, o processo de degradação das células dá-se muito mais em processos dinâmicos, no processamento, na centrifugação, no arrefecimento, do que na manutenção a temperaturas criogénicas. Ali é um processo em que estão num processo estático. Desde que consigamos manter as amostras abaixo dos menos 150 graus, estão num processo estático e por isso é que é possível... Aí já muito dificilmente alguma coisa pode correr mal, é isso que quer dizer, mas, não é? A criobiologia, que é a ciência que estuda isto, acredita que as células sejam possível guardar por mais de 25 anos, 50 anos. Era isso que eu lhe ia perguntar. Vocês garantem os 25 anos, mas também nada diz que não possam as células até estarem preservadas mais tempo, não é? Exatamente. Ou seja, aquilo que eu estava a referir, que a criobiologia acredita que seja possível guardar durante muito mais tempo. Porque o processo é estático. Agora, processos dinâmicos, esse sim. As células não deixam de ser... Nós não gostamos de stress, mas somos um conjunto de células. Células que formamos tecidos que formamos órgãos de sistema de órgãos e depois o corpo humano. Nós não gostamos de stress. As células também não gostam e degradam-se. E pronto. Portanto, e por isso é importante perceber, quando elas estão ali criopreservadas, conservadas, não estão num processo estático, não são sujeitas a stress, seja de subidas e oscilações de temperatura, e mantêm-se durante este período todo. É natural que daqui a 10 anos os contratos que estejamos a celebrar com os pais não sejam 25 anos, sejam 30 ou 35 anos. Porque aí já existe validação empírica com amostras descongeladas
Para garantirem exatamente, para essa garantir. validade por mais anos. Agora, tudo isto está muito bem pensado e estabelecido, vocês vão buscar o kit. A partir do momento do parto, os pais não precisam de se preocupar, nem o pai precisa de estar naquele momento preocupado em levar o kit para lado nenhum. Vocês vão buscar o kit onde têm que ir buscar, certo? E dizemos sempre que a parte mais importante é feita pelo marido, pelo pai. Porquê? Porque é chamar a transportadora, neste caso é telefonar para a BB Vida para agendar a recolha. O parto, se calhar, foi o mais fácil para o pai, porque foi a mãe que o teve. Mas, acima de tudo, depois do parto, a equipe médica recolhe os produtos biológicos. Quando a mãe vem do bloco, ou da sala de partos, vem com o kit aos pés da maca e nesse momento é entregue ao pai. A mãe, enfim, não está em condições, normalmente não está em condições. O pai, nesse momento, tem os números de telefone para ligar para a BB Vida para fazermos a recolha. Só se tem que preocupar com isso. Pode fazer o primeiro ou o segundo telefonema, enfim, para os familiares, para os pais, o terceiro telefonema já tem que ser para a BB Vida. Tem que ser. Porque tem que ser na hora, não é? Isso tem que ser na hora, tem que ser transportado o mais rapidamente possível. Porque senão depois deterioramos o material. Os médicos também estão sempre aptos a fazerem esta recolha, já não é preciso grandes conversas. A propósito disso, primeiro, a recolha de sangue do cordão umbilical já é feita em Portugal há mais de 15 anos. Segundo, as equipes médicas e de enfermeiros especialistas estão perfeitamente familiarizadas. Não obstante, a BB Vida faz formação e está sempre disponível para fazer formação. Caso seja necessário, é? Sempre que se necessário. Normalmente tentamos ir às unidades hospitalares 2 em 2 anos, reconhecemos que muitas unidades hospitalares não nos podem estar sempre a receber e, enfim, tem uma dinâmica muito própria e agora com esta questão da pandemia ainda temos mais esse problema. E era assim que eu queria encerrar, porque depois desviamos a conversa, mas neste período de pandemia afetou-vos de alguma forma? Há motivos para às vezes os pais estarem receosos por algum motivo, porque agora com a pandemia toda a gente tem medo daquilo que já estava pré-estabelecido. Existem medos? Não, mais importante que isso, a pandemia não afetou a atividade. Não afetou a atividade porque os partos que estavam programados, enfim, ocorreram. E foram os bebés feitas, têm que nascer na mesma, não é? Os pais, grande parte deles, com a devida antecedência, já tinham o kit e foi feita a recolha, os transportes continuaram-se a desenrolar e em termos laboratoriais também tivemos uma elaboração normal. Não foi bem normal porque o que é que fizemos? Tivemos que dividir equipas, naquele período de confinamento tivemos que dividir equipas. Ter medidas extra de segurança, não é? De higiene, etc. Se bem que, como processamos em salas limpas, já tinha que ser, aí já estão devidamente equipados, todos tapados e por isso com fato, com máscara, com luvas, e por isso já não... Mas não obstante, tínhamos medo que a equipa ficasse contaminada, um elemento, e pudesse pôr em causa o funcionamento e o assegurar o processamento, e por isso dividimos em duas equipas para assegurar esse processamento. Evitar ao máximo os contactos. Por fim, agora sim, para terminar, temos aí duas mascotes. Temos as duas mascotes da BB Vida que nós utilizamos, que ainda não têm nome. Enfim, ainda não é consensual o nome, mas acima de tudo são mascotes que a BB Vida vende com um único objetivo: ajudar um conjunto de instituições que necessitam de apoio financeiro. Já fizemos o apoio da Associação Vida Norte, do apoio à vítima, das crianças com leucemia do IPO do Porto. Ultimamente, a receita reverteu para o projeto Make-A-Wish, para aquelas crianças que estão doentes e que eventualmente queiram, realizar um sonho, não é? Nós podermos contribuir, e por isso nós colocamos sempre aos pais a possibilidade de adquirirem estas mascotes, enfim, que são bonitas, são engraçadas, são agradáveis e que têm esse efeito. A receita, ou seja, o lucro da venda destas mascotes, reverte para projetos sociais, para ajudarmos, naturalmente, na responsabilidade social da BB Vida, dar uma ênfase muito própria. Muito bem, qualquer esclarecimento extra, a BB Vida tem inúmeros contactos, está disponível não só via telefone, naturalmente também tem as vossas redes sociais, portanto, de certeza que para perceberem, ou se houver mais dúvidas, porque as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, não tem problema nenhum, porque esse é o vosso trabalho, não é? É o nosso trabalho e
e os meios, naturalmente, que teve os últimos tempos, aí sim, o contacto e o esclarecimento com os pais, que muitas vezes era presencial, foi substituído pelo contacto digital. Seja por workshops através de webinars, reduzimos quase a uma ínfima parte os contactos diretos com o casal grávido. Mas consegue-se comunicar e tirar totalmente, dúvidas? Não houve dúvidas nenhumas. A nossa atividade manteve um ritmo perfeitamente normal da disponibilização, não só da disponibilização, como processamento. Muito bem. Agradecer a presença do Dr. João Sousa aqui no consultório. Nós vamos seguir para intervalo. A seguir falamos sobre medicina dentária. Até já.